assim o texto: Menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até ele e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém. Oremos. Pai, nessa manhã, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Fale, Pai, ao seu povo. Fale, Pai, despertando os nossos corações para o Senhor, para a tua vontade, para o teu querer, Senhor. Pai, se manifesta a nós nessa manhã. Teu Filho Jesus brilhe diante dos nossos olhos e possamos crer e confiar nele, Pai, entregar todo o nosso ser ao seu Filho Jesus nessa manhã. Pai, que nessa manhã eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, Deus. Pai, que nessa manhã eu não venha atrapalhar o seu agir, Pai, mas que eu possa colaborar para aquilo que o Senhor tem comunicado ao seu povo, Deus. Peça todo tipo de erro e nos ajude, Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor ouviu nossa oração. Amém. Bom, imagine você, uma carreta vindo a 100 e tantos quilômetros por hora, bem rápida, e de uma outra ponta vindo também um Fusca, também muito rápido, em sua máxima velocidade. Quando os dois se encontrarem, o que você acredita que vai acontecer com o Fusca? Vai ser esmagado, espatifado, certo? Não vai ter como ele continuar do mesmo modo. Mas agora vamos pensar num exemplo ainda mais impactante. Imagine um trem a todo vapor e uma scooter, uma Honda Bis, vindo de frente para ele. Ela bate de frente para esse trem. Será que ela pode se manter do mesmo jeito? Pois bem, nós estamos na estação da Epifania.
Epifania, essa estação, aponta para a manifestação de Cristo Jesus. Quando ele se revela ao mundo, e ao se revelar, revelando quem Deus é, sua natureza, sua obra. É impossível a qualquer ser humano a quem Deus tenha se manifestado um dia permanecer o mesmo. É como o encontro de um Fusca com a carreta, ou então de um trem doido, sacudindo uma lambreta. É uma música, gente, tá? Da minha época de adolescente. Uma banda, tinha uma música gospel aí que a gente gostava de cantar e tinha essa frase. Quando Jesus vem, é avassalador esse encontro. Quando ele se manifesta a nós, não tem como permanecer do mesmo jeito. E os textos que leremos nessa manhã, que são os textos sugeridos pelo lecionário, vão nos apontar esse caminho. E o primeiro texto que eu quero refletir com vocês nessa manhã é esse texto de Samuel. Vejam, Samuel servia ao Senhor, né, junto do profeta Eli, mas ele não conhecia Deus. Verso 7, né, diz aí que ele não conhecia Deus. A palavra de Deus ainda não havia sido manifestada a ele. E não só isso. Naquela época, o conhecimento de Deus era escasso. O conhecimento da palavra de Deus era raro, o texto vai nos dizer. Ou seja, o povo estava se esquecendo quem Deus é. O povo não estava sabendo quem Deus é, não estava tendo conhecimento a respeito de Deus. Não só isso, as visões de Deus também tinham cessado. Deus não estava aparecendo em visões mais para os seus profetas. Então Deus veio até Samuel. E é interessante que nos versos 10 e 14 relata isso, né? E o verso 10 fala que ele veio e ali esteve, ele se fez presente. Deus não estava distante, Deus não estava ausente, ele estava presente, vendo tudo aquilo. Mesmo parecendo que ele tinha sumido, que ele já não mais se interessava pelas coisas do seu povo, da humanidade, já que sua palavra era rara, as visões eram escassas, né? E olha que interessante, quando Deus quer, ele vem ao encontro dos seus, mesmo que as situações pareçam adversas, mesmo que pareça que assim, não vai ter como alguém se converter. Olha só, olha o contexto que essa pessoa vive. Cheio de pecado, cheio de inveja, cheio de todo tipo de imoralidade sexual. Como pode uma pessoa assim se converter, conhecer o Senhor? Ela nem vai na igreja. A família dela nem tem crente, é todo ateu, sei lá. Tem alguma outra religião. E é aqui que a gente tem um primeiro ponto no nosso sermão. Deus encontra quem Ele quer no momento que Ele quer, independente da pessoa desejar ou não. Deus não está limitado pela minha e pela sua circunstância. Deus, Ele tem os meios dEle para alcançar os seus e trazer pessoas para si. Mesmo quando os profetas, os filhos dos profetas, já não obedecem ao Senhor, porque se você ler o capítulo 2 de 1 Samuel, você vai ver que tem uma repreensão que Deus faz ali contra os filhos de Eli, porque eles conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus, mas rejeitavam a Deus. E não só rejeitavam a Deus, eles roubavam as ofertas do povo e, consequentemente, roubavam a Deus, porque a oferta era para Deus. E não só isso, eles se entregavam à imoralidade sexual, se deitando com as mulheres que serviam na porta do tabernáculo. Então veja, todo o cenário contrário a qualquer tipo de manifestação de Deus, e Deus resolve se manifestar a um menino. Alguém que para aquela sociedade talvez fosse sem valor. Deus se revela a ele. E o texto vai dizer que ao se revelar, ele vai se confirmando que Samuel é um profeta, e a manifestação de Deus a Samuel vai garantir que Deus esteja presente naquela cidade, em Siló, porque Deus se manifestava a Samuel por meio da sua palavra.
E veja, Deus age sobrenaturalmente para que, conhecendo a Ele, possamos fazê-lo conhecido, que é o que o texto narra do verso 15 ao verso 21. Quando Deus aparece a Samuel, ele entrega novamente uma palavra contra Eli e os seus filhos, dizendo: olha, eu não vou perdoar a iniquidade de Eli e dos seus filhos. A casa de Eli está condenada. Não há expiação que possa resolver o problema deles. Ou seja, o pecado deles é tão grave, eles rejeitaram a Deus de tal forma que Deus agora está rejeitando eles para sempre. Não há perdão para eles. Mas já Samuel, aquele que não conhecia Deus, Deus se aparece a ele graciosamente, no momento inesperado, porque o texto vai falar que Deus aparece para Samuel antes que a lâmpada se apagasse. A ideia é o seguinte: à noite, quando os serviços sacerdotais terminavam, a lâmpada que ele vai citar é o candelabro que ficava no lugar santo. Lá na mesa da presença e tal, essa lâmpada ela tinha que ficar acesa durante toda a noite e ela era apagada no amanhecer do dia. Então a ideia é de que Deus apareceu a Samuel de madrugada, antes de amanhecer. Ou seja, Samuel estava dormindo, descansando, e Deus vem, desperta ele. É uma bela de uma analogia para a conversão, né? Todos nós estávamos dormindo, distantes de Deus, não pensando em Deus, afogados no nosso pecado, e Deus vem e nos chama. É uma bela representação de como Deus age, o padrão de Deus para a salvação do homem. Quando o homem não busca, não deseja, ele vem ao encontro dele. Isso me faz lembrar de vários relatos que a gente ouve, principalmente no Oriente Médio, de pessoas que, de repente, tiveram uma visão de um homem vestido de branco, e esse homem se apresentou a eles, dizendo que era Jesus. Então eles resolvem conhecer a respeito de Jesus, que até então era um profeta para eles, Isha. E aí agora eles reconhecem, se dobram diante dele, dizendo que ele é o Senhor sobre todas as coisas, que ele é o Deus verdadeiro. E quantas outras histórias semelhantes a gente já ouviu ou poderia citar aqui nessa manhã a respeito de coisas que Deus fez de modo sobrenatural a fim de trazer pessoas para si. Então veja, Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele pode agir sobrenaturalmente para que possamos conhecê-lo, mas com um propósito, com um objetivo. Deus age de modo sobrenatural para que conheçamos a Ele e façamos Ele conhecido. Porque é isso que o texto vai mostrar aqui em Samuel. Que Deus vem ao encontro dele, entrega a palavra para Samuel, Samuel entrega essa palavra a Eli, confirmando a condenação de Eli. É interessante que Eli tem uma postura humilde de reconhecer que errou mesmo, e que Deus pode fazer com ele o que quiser, porque ele é Senhor. E veja, tem uma relação muito direta entre Deus te chamando para si e você se submeter a Deus como Senhor. É você ouvir a voz de Deus e ouvir o convite dele, aceitar o convite dele de caminhar com ele e agora se sujeitar a ele como um servo. Não por opressão, não por pesar, mas porque é melhor servir ao Senhor do que servir ao pecado, ao diabo e às coisas deste mundo. Como Jesus diz, o fardo dele é leve, o seu jugo suave. E tudo que Moisés profetizou se cumpriu, o verso 19 vai dizer isso, e todo Israel estava confirmando, que Samuel era profeta de Deus, e Deus continuou a aparecer em Siló. Então, o texto nos mostra esse padrão. Aquele que não conhecia a Deus, agora é aquele que anuncia a Deus, que faz Deus conhecido entre todos. E veja, esse é o padrão de Deus, isso é o que Deus escolheu. Deus escolheu ser conhecido no mundo por meio do seu povo. Isso está lá no propósito inicial de Deus, quando Ele criou a humanidade. Ao dizer que façamos do homem a nossa imagem e semelhança,
Ele está colocando o homem como representante dele sobre toda a criação, a fim de que toda a criação conhecesse a Deus por meio da humanidade, por meio do ser humano. O problema é que Adão e Eva falharam. E aí carregamos a marca do pecado. Mas Deus é fiel aos seus propósitos. E Ele vai resgatando, chamando homens ao longo da história. Esse padrão vai se repetindo. Ele aparece a Abraão, ele aparece a Noé, ele aparece aos patriarcas, cada um dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele vem ao encontro, chama eles para uma aliança, propõe uma aliança com eles, faz o mesmo com o povo está lá escravizado no deserto, e ele chama e fala: eu estou vendo a aflição de vocês. Ele vem até Moisés, chama Moisés, qualifica Moisés para a obra dele, liberta seu povo. E esse padrão Deus vai repetindo ao longo de toda a história. Esse é o padrão bíblico de Deus. Escolher pessoas para que Ele seja conhecido por meio dessas pessoas. E veja, Deus se faz conhecido quando o seu povo, em obediência a Ele, anuncia a sua palavra. Logo, seu povo não pode viver de qualquer modo. E isso vai nos levar ao segundo texto hoje do lecionário. E aqui começa a parte mais difícil do sermão de hoje. Queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 11 até o final, no versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11 ao 20. Amém? Diz assim o texto: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Veja, o texto começa dizendo: alguns de vocês eram assim. Eram assim como? Vamos dar uma recapitulada aqui no verso 9 e verso 10, que diz o seguinte: olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então está falando de pessoas injustas. E quais são as características dos injustos? Paulo vai dizer, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, ou aqueles que vivem na prática homossexual, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, alguns de vocês eram isso. Imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Mas agora vocês foram lavados, santificados e justificados.
Ele está fazendo um contraponto aqui. Antigamente, vocês eram conhecidos por isso aqui, pela imoralidade de vocês e por todos esses pecados que vocês cometiam. Por quê? Porque vocês eram injustos. Mas agora, vocês vivem uma outra realidade. A condição em que vocês vivem agora é outra. Vocês foram lavados, vocês foram purificados. E sendo purificados, vocês foram santificados. E sendo santificados, vocês foram justificados no nosso Senhor Jesus Cristo e no seu Espírito. Então, ele está fazendo um contraponto. Vocês antigamente poderiam viver assim, porque vocês viviam numa certa natureza e eram de determinado modo. Mas agora vocês não podem mais viver assim, porque vocês são uma outra pessoa que vive em uma outra condição. E o que muda entre a primeira situação e a segunda é o encontro que essas pessoas tiveram com o Cristo ressurreto. E aí, porque essas pessoas agora foram feitas novas pessoas, é esperado delas que elas vivam de um modo distinto. Elas não podem viver do mesmo modo que viviam antes. Não à toa, no verso 12, Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A expressão todas as coisas me são lícitas, muito provavelmente era uma expressão comum daquela época. É como se as pessoas dissessem assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer do meu corpo o que eu bem entender. Não ferir nos outros, tá tudo bem. Eu sigo a minha vida do jeito que eu quiser. Parece muito diferente dos dias atuais? Parece diferente dos discursos de hoje em dia? Não, né? Esse discurso está muito em alta nos nossos dias. Só que Paulo faz coloca umas condições ali. Tá certo, você pode fazer tudo. Mas nem tudo te convém fazer. Você pode fazer tudo, mas nada que te domine. Opa! Tem limite para a liberdade humana. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer modo. Se fomos lavados, santificados e justificados, tem limite para aquilo que nós fazemos em nossas vidas, para o modo que vivemos as nossas vidas. E veja, uma outra expressão que o povo usava naquela época é que os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. É como se dissesse o seguinte, olha, eu tenho libido sexual. Eu tenho vontades sexuais. E se eu tenho essas vontades, essas necessidades, logo eu tenho que dar vazão a elas. Eu tenho que supri-las. Eu tenho que atender esses desejos. Se isso está em mim, é porque eu nasci para fazer isso. E veja, parece que Paulo estava lidando com alguém dos nossos dias, né? Parece que a igreja de Corinto era a igreja moderna, a igreja contemporânea. Gente que quer dar vazão a todo desejo, a toda vontade que tem. Viver como se fosse um animal, seguindo seus instintos e seus impulsos, sem nenhum tipo de freio. Faça tudo o que tiver vontade, faça tudo o que te der na telha e seja feliz assim. E Paulo vai contra-argumentar dizendo, não, o nosso corpo ele tem um propósito. Nós não fomos feitos aleatoriamente. E veja, e vai dizer, né, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. A ideia que Paulo está
está desenvolvendo aqui é o seguinte: o estômago e o alimento, eles só fazem sentido na interação que eles têm entre eles, quando eles cumprem o propósito que Deus estabeleceu para eles. Ou seja, eu tenho um estômago para poder digerir alimentos, porque o meu corpo precisa ser nutrido. Porque a minha saúde, a minha vida precisa ser mantida, preservada. E o meio que Deus estabeleceu para isso é que nós nos alimentemos. Então tem um propósito de existir do alimento e do estômago. E esse propósito ele só é atendido enquanto está dentro dos padrões que Deus estabeleceu, que é nutrir o nosso corpo. E veja, eu poderia aqui desenvolver toda uma teologia a respeito do corpo e dizer como nós deveríamos buscar uma vida mais saudável, inclusive eu, tá? A começar de mim. Só por essa afirmação que Paulo colocou aqui. Nós não podemos desprezar o nosso corpo, porque ele tem um propósito já estabelecido por Deus. E as coisas não estão aqui por aleatoriedade, por acidente. Deus deu um propósito para cada uma dessas coisas. Nós devemos, então, nos relacionar com tudo que há à nossa volta, segundo os propósitos determinados por Deus. Só assim viveremos uma vida que glorifique a Deus. É essa a argumentação que Paulo está apresentando. E veja, ele vai dizer mais. O corpo é para o Senhor. Aí ele coloca algo novo aqui. O corpo é para o Senhor. Você já parou para pensar nessa expressão? E qual o impacto dela? Quais são as implicações que tem afirmar que o corpo é para o Senhor? Veja, Paulo, ele vai dizer que Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui a gente tem que ter em mente que Paulo está dizendo o seguinte: Deus estabeleceu um propósito de ser das coisas, inclusive do nosso corpo. E isso aponta para o início da criação. Mas a gente não deve viver só pensando no início, mas a gente deve viver pensando no futuro. O meu e o seu corpo ele não vai ser desprezado, ele não vai ser descartado. Essa ideia platônica de que a alma é pura e o corpo é imoral, é corruptível e deve ser descartado, desprezado, não é cristã. Eu lembro que na faculdade, certa vez, estudando filosofia da tecnologia, o professor propôs que nós lêssemos um livro chamado Adeus ao Corpo. Era uma crítica a essa mentalidade moderna que divide o corpo da mente. Como o eu interior fosse uma coisa e o meu corpo fosse uma carcaça que eu posso, a bel prazer, modificar e trabalhar e, na verdade, fazer com que ele seja uma representação do meu eu interno. E aí o livro é toda uma crítica a essa mentalidade moderna que descarta o corpo em prol de uma supervalorização da psique, só que ele erra. Ele erra ao dizer que os grandes culpados desse adeus ao corpo é o capitalismo e o cristianismo. Eu lembro que, quando eu li a crítica que ele fez ao cristianismo, dentro de sala de aula, e o meu professor estava lá com grande entusiasmo defendendo, eu levantei a mão e foi 40 minutos de discussão dentro de sala de aula com o meu professor, com muito respeito, tá? Saibam. Era um local que é costumeiro esse tipo de situação, então poderia fazer isso, tá, gente? Estava faltando com respeito a ele, não. E eu defendi que essa é uma visão errada do cristianismo, que nada tem a ver com a fé cristã. Para um cristão, o corpo não é algo descartável, que eu desconsidero, mas ele é algo importante. Por quê? Porque é importante para o Senhor, é importante para Deus. O plano de Deus
de novos céus e nova terra consideram o meu e o seu corpo. Você já reparou na narrativa do encontro dos discípulos de Jesus com o Cristo ressuscitado? É o mesmo corpo que foi ferido, transpassado, furado na cruz, que encontra com eles. Agora, glorificado, mas é o mesmo corpo. E é para esse propósito que você e eu temos um corpo. A narrativa de Apocalipse, quando fala sobre o grande juízo de Deus, fala sobre a ressurreição de todos os mortos. Porque Deus não vai julgar alma penada. Deus não vai julgar fantasma, espíritos soltos por aí. Ele vai julgar seres humanos. Só é humano quando tem corpo e espírito juntos. Só é ser vivente quando Deus sopra o seu espírito naquele corpo de barro. É a narrativa de Gênesis 2. Então, o seu e o meu corpo importam para Deus. E se importam para Deus, você e eu não podemos lidar com ele de qualquer modo. Não é meu corpo, minhas regras, não. É meu corpo e as regras de Deus. Deus tem um propósito para o meu e o seu corpo. E a argumentação de Paulo não vai parar aí, não. Ele vai dizer que a união com Cristo, ela é superior à união que nós podemos ter com qualquer pessoa aqui nesse mundo, inclusive com uma prostituta. Porque agora ele tem o objetivo de atacar um problema que estava no meio daquela igreja. E não se engane, está no nosso meio também, tá? E eu não estou falando da igreja brasileira, não, estou falando da missão 16-18. Ele queria atacar a imoralidade sexual que estava lá naquele meio. Nessa manhã, Deus está atacando a imoralidade sexual que está no nosso meio também. E veja, ele vai dizer no verso 15, vocês sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornaram uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Uma vez que você e eu nos encontramos com Cristo, e Ele se tornou nosso Senhor, e Ele nos deu uma nova vida, nos lavando, nos santificando e justificando, nos dando o seu Espírito para habitar em nós, você e eu nos tornamos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Agora imagina Cristo entrando num prostíbulo, subindo na Guaicurus, tendo relações sexuais com uma prostituta. Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar isso? Não, né? É uma afronta muito grande. Pois é, toda vez que você se prostitui, Cristo está lá sendo prostituído. Ah, mas Everton, eu não saio com prostituta, isso não é problema nosso, não. Não é não? Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Aí eu vou listar aqui o que é imoralidade sexual para você. É toda a perversão da sexualidade humana. Então, quando você abre a aba do seu computador, do seu celular, do seu tablet, e acessa a pornografia, Cristo está lá com você. É o corpo de Cristo que está lá. Quando você pega sua namorada, seu namorado, e vão transar, Cristo está lá com vocês. Quando você fica com alguém, pela rua aí, com qualquer um, Cristo está lá. O corpo dele está lá. Quando o jovem, que não sabe controlar seus impulsos, resolve ir lá na Guaicurus,
Cristo está lá. Quando você, casado, traz sua esposa ou seu marido, Cristo está lá. Quando você, mulher, faz o seu marido, você se prostitui para o seu marido, fazendo dele o seu banco pessoal. Não, ele pagou as contas, me dá a minha boa vida. Tudo bem. Entrego o meu corpo ali para ele, faço ele ter a alegria dele. Cristo está lá. Quando você, marido, faz a sua esposa, sua atriz pornô particular, sua prostituta particular, Cristo está lá, vendo você transformar nela num objeto para satisfazer os fetiches e as perversões sexuais da sua mente. Cristo está lá. É o corpo de Cristo que você está submetendo a isso. Então, sim, esse problema da igreja de Corinto é o problema da nossa igreja. Porque não se engana. Eu não me engano achando que isso aqui não existe no nosso meio. Existe. Existe. E é triste. Porque estamos desonrando o corpo de Cristo. Estamos desonrando aquilo que Ele nos deu. Paulo vai argumentar que por que esse pecado é tão grave. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete, ela comete fora do corpo. Mas aquele que pratica qualquer tipo de imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. E veja, ao pecar contra o próprio corpo, você está ferindo o santuário do Espírito Santo. Eu lembro, certa vez, participando de um encontro, eles fizeram um teatro. Um rapaz orava a Jesus dizendo: Senhor, queria que o Senhor passasse o dia comigo. Queria ter o Senhor do meu lado. Aí ele vai dormir e tal, no outro dia acorda, tem alguém batendo na porta dele lá. Aí ele abre, é Jesus. Ele: o Senhor apareceu? Ele: apareci e tal. Você pediu para eu passar o dia com você, eu vou passar o dia com você. Aí a encenação, né, de cada momento do dia dele, há um pecado diferente acontecendo, né? Desde o café da manhã até a noite e tal, e aí Jesus, aí a pessoa, e a pessoa hesitava lá de cometer o pecado dela. Toda vez que ele ia cometer um pecado, Jesus, aí a pessoa, aí Jesus, É cômico, né? Mas você não para pensar que tudo que você faz está diante de Deus, né? Que Ele está lá junto de você em cada um dos seus pecados. É engraçado, né? Porque é uma representação. Mas, como o salmista diz, não há nenhum lugar que você possa ir que Deus já não está lá. E pior, Ele está dentro de você, o seu espírito. Veja, verso 19, né? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Meu irmão, a salvação, ela é de graça, para mim e para você. Mas ela custou caro para Deus. Que Ele teve que dar o seu próprio filho e exercer sobre o seu próprio filho a ira dele. Imagina a pessoa que você mais ama,
você ter que ter que matar para perdoar gente que te despreza. Você seria capaz de fazer isso? Eu vou ser muito honesto para vocês. Eu não teria, não. Mas Deus fez por mim e por você. Então não despreze a salvação que você recebeu. Não despreze a graça que te foi dada. É graça. É favor. E Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele está lá quando a gente peca, mas Ele está lá também para nos socorrer. Ele está lá quando a tentação vem. Ele está lá depois também que nós pecamos, depois que nós falhamos. E isso nos leva ao nosso terceiro texto do dia. Queria ler com vocês 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 ao 51. João, capítulo 1, versos 43 ao 51. Amém? Diz assim o texto. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Jerusalém pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, eu lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está começando seu ministério e está chamando discípulos para si. Ele traz Filipe, depois André e Pedro, e Filipe traz Natanael. E Natanael, ao saber que Jesus era de Nazaré, ele pergunta: pode algo bom vir de Nazaré? Um vilarejo qualquer, uma cidade qualquer, um lugar qualquer, pode algo bom vir de lá? E Filipe responde algo que tem tudo a ver com o texto, com o que a gente vem conversando hoje. Ele diz: venha ver. E aí Natanael vai ver. E ao se aproximar, o texto diz que Jesus viu Natanael se aproximando. E disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E aí então Natanael pergunta: você me conhece de onde? Onde é que a gente se conhece? E novamente Jesus diz que viu. E é interessante que Jesus diz que viu ele debaixo da figueira. E por mais que a gente possa estipular tentar deduzir alguma coisa, como, por exemplo, alguns comentários vão dizer que era uma prática comum
dos estudiosos da Torá irem para debaixo de figueiras por causa da sombra das figueiras. Então, estudarem lá a Torá debaixo da sombra de figueiras. Mas não dá para afirmar. Não dá para afirmar que era isso que Natanael estava fazendo. Alguns vão dizer que sim, porque Jesus está dizendo que ele era um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento, mas parece que o ponto não é que ele é verdadeiro israelita, é que não há fingimento nele. Parece que debaixo daquela figueira tinha algo a respeito de Natanael que estava muito escancarado. A ponto de que na hora que Jesus fala assim, eu vi você debaixo da figueira, Natanael se curva e fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele se dobra diante de Cristo. Eu não sei o que Cristo viu Natanael fazendo, mas eu sei de uma coisa, ele vê cada um dos meus pecados, cada um dos seus pecados, cada um dos meus e dos seus sofrimentos, cada uma das minhas e das suas alegrias. Então foi muito duro, a segunda parte do sermão, denunciando os nossos pecados, escancarando a maldade que há em nós. Mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus já sabia dela. Deus já sabia dela. Ele já via. Ele já via a mim e a você. Não há nada que nós façamos que fique oculto diante dos olhos dele. E ainda assim ele chama a mim e a você e diz, siga-me. Siga-me. O meu e o seu pecado não impedem Jesus. Ele pode vencer cada um dos nossos pecados. Cada uma das nossas fraquezas e mazelas. A questão é, você crê nisso? Você crê que Jesus pode perdoar pecados? Que você não precisa fingir nada diante dele? Que você pode se abrir para ele e dizer, olha, Senhor, eu sou isso aqui. Sou isso aqui. Pega isso aqui que eu sou, faz disso um filho seu. Você está disposto a isso? Você está disposto a confessar os seus pecados e abrir mão de ser Senhor sobre a sua vida e se submeter ao senhorio de Cristo? Se render àquele que pode salvar a mim e a você e libertar a nossa alma da escravidão do pecado? E encontrar nele satisfação e prazer que nada nesse mundo pode suprir? Se comparar a isso? Essa manhã é manhã de arrependimento. É manhã de como Natanael não ter nenhum fingimento diante de Deus. E diante do encontro com Cristo, que escancara os nossos pecados, que escancara as nossas mazelas, que escancara a nossa imoralidade, como Natanael, nos curvar diante dele, reconhecer, tu és o Filho de Deus e Senhor, perdoa os meus pecados, me santifica. Amém? Então a gente vai orar, mas antes de orar, eu queria propor algo nessa manhã. Vou colocar uma música aqui, é um hino antigo, que o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Alphaville regravou, fez uma nova versão. E nela eles pegaram um trecho de um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes.
sermão que eu recomendo você a procurar na internet. Eu estava numa conferência lá sobre missões no sertão de alguma coisa, não lembro agora. Mas essa música, ela diz o seguinte: eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Enquanto essa música vai tocando, eu convido a vocês a fecharem seus olhos, refletindo na letra dessa música, confessarem a Jesus os seus pecados, confessarem a Jesus seus erros, pedir a Ele perdão e receber dele a graça que está disponível para que possamos continuar seguindo a caminhada de ser um discípulo de Jesus, que honra a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo. Amém? Então oremos.